Tarifaço! Para vocês, meus amigos não sancionados, não punidos por Donald Trump. Como que vocês estão se sentindo hoje, hein? Vocês que têm visto para os Estados Unidos ou então que podem ir atrás e obter um. Vocês que não são carimbados como violadores de direitos humanos no Brasil e no exterior. E vocês que nem vão sofrer com a lei Magnitsky. Olha, só pode estar bem, né? Ou pelo menos melhor do que tá para os outros aí. Pois é, enquanto tá bem pra gente, o governo Lula ele sofre. Como que o Lula tá totalmente inconformado e contrariado nos bastidores porque ele não consegue fazer nada, nadinha para resolver essa situação gravíssima pro Brasil. Tal é o tamanho da sua surreal incompetência, como eu vou te mostrar. Olha aqui que eu vou mostrar para você, aí ó. É diferente em pleno domingo aqui, Pedro. Para atualizar para a gente, como é que estão as movimentações e as conversas entre Brasília e Washington? Por quê? Temos senadores que já estão lá nos Estados Unidos para tentar negociar as tarifas impostas ao Brasil. Nós temos 5 senadores desse grupo de 8 que já estão na capital americana, Washington. Eles chegaram nesse sábado por lá e fizeram essa primeira reunião preparatória na noite desse sábado. São eles os senadores Nelsinho Trade, que comanda o grupo, né, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a senadora Tereza Cristina, que é a vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Esperidião Amin, o senador Marcos Pontes e o senador Fernando Farias. Esses 5 senadores desembarcaram em Washington ainda no sábado, em voos diferentes, nem todos viajaram juntos, mas então decidiram fazer esse primeiro encontro na noite de ontem para, como você disse, alinhar as estratégias, né? De acordo com o senador Nelsinho Trade, promover uma atualização do tema dos temas dos quais eles vão tratar com as autoridades americanas ao longo no comecinho dessa semana e alinhar os pontos que devem abordar ao longo da missão. Para o senador Nelsinho Trade, esse alinhamento é importante para poder garantir uma atuação coesa, institucional e estratégica em nome do Brasil. Essas palavras do senador Nelsinho Trade depois dessa reunião, então, promovida lá pelos senadores que já estão em Washington. Outros 3 senadores desembarcam hoje, domingo, na capital americana. O senador Carlos Viana, do Podemos, e os 2 senadores do PT que estão nessa comitiva. O senador Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, e também o senador Rogério Carvalho. Esse grupo, Carol... Notícia que acaba de chegar. Os Estados Unidos confirmaram que as tarifas de Donald Trump entram em vigor em 1º de agosto. A declaração foi dada pelo secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, em entrevista neste domingo. Segundo ele, não haverá prorrogações. Rodolfo Maris, quero a sua opinião, porque está aí o governo americano, através do seu secretário, afirmando, dia 1º tem taxação ao Brasil. Nelson, isso se dá, no meu modo de entender aqui, pelas declarações recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, jogando a população contra o Estado americano. E isso é quase que inadmissível para um chanceler, para o líder maior do nosso executivo aqui, que é o presidente da República. E, de fato, a ausência dele nessa reunião, levando só senadores, está fazendo uma grande diferença. Mostra, de fato, que as prerrogativas que nós temos no Brasil é totalmente desamparadas em relação às dos Estados Unidos. Se a presença do presidente estivesse lá agora, se ele fosse à Casa Branca para negociar, sentar com o Donald Trump e apertar as mãos ali numa tentativa diplomática, que é o que acontece no mundo afora, tendo em vista que Benjamin Netanyahu já esteve lá, até o presidente da Ucrânia já esteve lá apertando a mão dele, tentando negociar as questões da guerra, e nós temos um presidente que ficou no Brasil, prefere viajar para outros lugares e não foi aos Estados Unidos para negociar esse tarifaço de 50%. E isso é muito lamentável. Você avalia que para o Brasil essa retaliação não é um bom negócio? Bom dia, é um prazer estar aqui falando com você, Márcio. Um abraço ao David, ao Cássio, ao Beraldo, que está aí também, todo o público da Jovem Pan. O Brasil está num momento muito complexo. A gente está entrando, Márcia, na semana talvez mais importante do ano, aí, que dirá dos últimos anos do Brasil, e a gente não tem uma solução concreta do que vai acontecer com o país, né? A gente percebe que o país tem silos aí, os silos do governo, que aproveita isso para se vangloriar e talvez colocar a tese da soberania nacional. O governo fez bem isso, o governo conseguiu recuperar um pouco a sua imagem, a oposição navegando ainda, né, a extrema-direita principalmente navegando nessa tese de Trump, de que teremos retaliações, né, e também joga para sua torcida, mas o grande fato é que o agro, a indústria, todos que estão aguardando ansiosamente para respostas concretas na sexta-feira, a gente chega e o tarifaço, ao que tudo indica, vai se concretizar sem uma resposta adequada do nosso governo. Elias, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Jornal da Manhã, companheiro também
do Morning Show, né? Em relação à comitiva dos senadores, você acha que vai ter alguma eficiência essa comitiva que chegou na sexta-feira e as reuniões começam então a partir de amanhã? David, tudo que é tentativa de diálogo, né, é importante que se faça e que se tenha. Mas assim, a gente está num recesso também lá no Congresso dos Estados Unidos. Então, quer dizer, basicamente vai ficar encontro cordial. Eu não consigo enxergar, de fato, efetividade nessa caravana, né, dos senadores, embora eu quero acreditar, né, em boa vontade. Então, eu acho que isso não vai colaborar, não vai ajudar nesse momento. E você percebe justamente, né, que cada um tenta fazer sua parte, mas de forma muito isolada, e isso não aglutina, isso não torna o Brasil como uma estratégia adequada. E, de novo, né, chegaremos no dia do tarifaço sem nada concreto. Miranda tem uma pergunta. Elias, bom dia, amigo, prazer revê-lo. Elias, olhando para o governo agora, né, para a situação interna do Brasil, o governo Lula, apesar de nós não termos uma solução efetiva para o tarifaço, conseguiu usufruir dessa situação, conseguiu colher benefícios políticos dessa situação ou, no final das contas, perdemos todos? Cássio, no ponto de vista do governo, conseguiu. A gente falou diversas vezes aqui na Jovem Pan, inclusive, da falta do governo de conseguir se conectar, de conseguir se comunicar. Veio para o governo de bandeja aí, né, uma grande pauta para poder ter uma recuperação do seu governo, né, do seu prestígio. E eu entendo até que isso, nas próximas pesquisas, já teve até alguma pesquisa que já pegou essa benfeitoria do governo Lula, né? Mas na questão do blefe, né? O Lula puxou para si, o governo Lula puxou para si, talvez seja aí, né, o momento maior do governo Lula de mostrar de fato que está na soberania nacional, mas o governo Lula não está sabendo jogar com isso, porque quando se joga muito com blefe, a gente tem que lembrar que a partir da semana que vem você tem um tarifaço acontecendo. Então tudo isso que foi construído até agora simplesmente pode ter sido um castelo de areia para o governo se não tiver uma ação prática. E aí tem um ponto curioso que eu gostaria de colocar, que é a fala do presidente Lula, se não me engano, na sexta-feira em Osasco, onde ele chama o Alckmin e fala, está aqui a pessoa para negociar, mas ninguém atende ele, né? Então, quer dizer, se der certo o tarifaço e as negociações colocadas ao Alckmin, o louro é do governo, né? Se der um fracasso, a culpa é do vice, ou seja, já tem ali um bode expiatório também que o governo está desenhando, né? Muita gente já está fazendo essa análise, né? Vou passar a palavra agora para o Cristiano Vilela, que também está com a gente aqui no Jornal da Manhã. Elias, bom dia, satisfação falar com você. Elias, nesse contexto agora dessa sua última fala, dá para se projetar o que seria realmente a situação do Brasil e da própria popularidade do presidente Lula diante de uma incapacidade efetiva de se conseguir reverter essa questão do tarifaço e de uma possível crise econômica gerada com esse elemento? Talvez esse ganho momentâneo ele pode ser perdido do ponto de vista de prestígio político, do ponto de vista de pesquisas eleitorais? Pode ser perdido, Cristiano, inclusive de forma muito rápida, de forma muito célere. Né? Se a gente chegar sem uma resposta concreta, se a gente não tiver, de fato, ações, principalmente para a indústria, para o agro, que é quem vai ser mais prejudicado, e aí você não vai só prejudicar os grandes empresários, será prejudicado toda uma cadeia, né? Com impactos diretos na economia. Só que a gente volta para a mesma pauta, né? Que o governo vai mal na economia, vai voltar a ir mal na economia, só que agora com um carimbo, né, de incapacidade de articulação, com um carimbo de ter que engolir, vai procurar muito mais ali achar culpados do que de fato a solução, né? Tudo se desenha para isso, não é o que a gente deseja, mas é o que muito provavelmente deve acontecer. E foi engraçadíssimo porque ele, quando foi questionado pelo advogado Jeffrey Schickini, que é um ativista de extrema-direita, disse isso para mim abertamente, e todo mundo acha que ele vai se candidatar a algum cargo, ele veio aqui para fazer confusão e aparecer. Bom, então você não tem uma pessoa, fora o Mauro Cid, incriminando diretamente Felipe Martins, e você tem esse documento que me pareceu demolidor, mostrando que ele não entrou no Alvorada naqueles 2 dias.
ele ficou guardando uma cartinha na manga. Quando o Shor contou que, ao acompanhar o Felipe Martins, eles constataram que Felipe Martins entrou no Alvorada para aquela famosa reunião a respeito da minuta golpista e que foi ele que pegou a minuta rasurada pelo Bolsonaro para reescrever, etc. Porque a defesa do Felipe Martins, para dizer que a Polícia Federal não tinha feito o serviço completo, foi lá e conseguiu os recibos que estavam faltando. Então foi divertidíssimo. Foi que realmente Felipe Martins se livrou da cadeia hoje e que isso abre brecha para questionamentos a respeito do trabalho da Polícia Federal. Essa é a parte que mais me preocupa. Isso pode levar a um questionamento e até um processo do próprio Felipe Martins contra o trabalho que a Polícia Federal fez envolvendo o nome dele. Então, pode vir aí um problema, uma dor de cabeça para a Polícia Federal, se não para todo esse processo. Talvez fosse preciso fazer uma grande campanha nacional, pichar o país inteiro com a frase "liberdade não se fatia", ou todos têm ou ninguém tem. Espalhar cartazes pelas ruas, fazer campanha no rádio, na televisão, nos jornais, portais de notícias, nas redes sociais. Talvez fosse preciso sacudir cada maluco que ainda está por aí apoiando uma tirania para salvar a democracia. Olhar nos olhos de cada um e falar em tom firme, em voz alta: chega! Não há país livre se apenas um lado pode existir, se apenas um grupo pode defender suas ideias, emitir suas opiniões. E os jornalistas desorientados fariam fila, uma fila quilométrica, para passar por esse exorcismo. A turma da imprensa, que desistiu de ser imprensa, já não está tão fagueira com Alexandre de Moraes. Demorou muito para que abrisse ligeiramente um dos olhos. O outro continua cerrado e sem perspectiva de abertura mínima. A pouca luz que os jornalistas desgarrados de sua profissão percebem ilumina, por enquanto, apenas o seu mundinho. Poxa, a censura chegou àqueles que sempre foram tão fiéis ao todo-poderoso Moraes. Eles estão por aí, em veículos tradicionais de comunicação, e sempre fizeram questão de não ver nada de anormal nos inquéritos ilegais e intermináveis do ministro, na perseguição implacável contra os conservadores. A turma da imprensa aprendeu com o dono do STF a tratá-los como extremistas, radicais, nazistas, fascistas, terroristas, golpistas, gente da pior espécie. Censurar Jair Bolsonaro, tirar dele suas redes sociais, aplicar contra ele uma série de medidas cautelares absurdas. Isso foi, de certa forma, aceito de bom grado pelos jornalistas, que formam o suprassumo da inteligência. Até que veio o aviso: ninguém pode veicular falas, depoimentos, discursos, entrevistas do ex-presidente. A turma entendeu que a medida era um ataque à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, era censura prévia. E imediatamente passou a se perguntar o que havia feito para merecer tal castigo. Toda a devoção ao tirano Alexandre de Moraes, que a revista Veja chegou a tratar numa capa como a muralha em defesa da democracia, tinha sido, de repente, ignorada. A imprensa fajuta passou a defender o que considera a sua liberdade particular, que, obviamente, não é liberdade, nunca foi. E agora faz editoriais em telejornais, análises em programas jornalísticos, escreve artigos de opinião em jornais, em portais de notícias, afirmando o seguinte: Moraes não respeita a Constituição, impondo censura e censura prévia. Proibir a entrevista é indevido e inoportuno. Supremo não pode atropelar direitos fundamentais como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. A imprensa deve ser livre e não pode trabalhar sob cerceamento. É um caso escandaloso de censura. O Supremo, convencido de que salvou a democracia, se acha em condições de fazer o que quiser. É um perigo ter uma instituição que é a última palavra em tudo, exorbitando das suas prerrogativas. A imprensa não tinha desistido de ser imprensa? Só agora percebeu que temos um estado de exceção no Brasil? Só porque esbarraram nela? Não ouviu falar da censura contra o Antagonista, a revista Cruzoé, a Brasil Paralelo, o Terça Livre, os jornalistas Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo?
a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, a Jovem Pan, a revista Timeline. Daria para encher algumas páginas com todos os que foram e são perseguidos pela tirania do judiciário, enquanto a imprensa, que se acha dona da verdade, atua em delírios durante um sono profundo. Na verdade, essa gosma de jornalistas não acreditava mesmo que Alexandre de Moraes era um grande defensor da democracia, mas ele atuava contra inimigos comuns seus com a gangue da caneta torta. Para se dar conta de que os jornalistas espúrios sabiam que Moraes era um tirano, um rasgador da Constituição, basta verificar a quantidade de artigos e editoriais que difundiram o seguinte pedido ao ministro: agora que a democracia foi salva, que Bolsonaro foi derrotado, é hora de voltar a cumprir as leis. Sim, esse muco das notícias defendeu a tirania como forma de restabelecer a democracia e arrastou nessa os incautos, os ingênuos, os ignorantes. Meus coleguinhas estão esperneando, querendo de volta sua fatia de liberdade, algo que jamais existirá, para fingir que está tudo bem no Brasil. Abram os olhos de uma vez, os ouvidos, busquem o exorcismo, porque nunca será livre a imprensa que não tem humildade, que não tem compromisso com os fatos, com a busca pela verdade. Nunca será livre a imprensa que é refém dos seus próprios interesses. A Polícia Federal, que trabalha no mesmo prédio do órgão que forjou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos e deu base à sua prisão pelo Alexandre de Moraes, é também amigo do irmão do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes. Eu quero falar sobre o caso do Felipe Martins porque a gente teve algumas atualizações interessantes nessa semana. Mas antes de passar o caso em si, eu preciso contextualizar vocês sobre o que é o CBP. Tá? O CBP, o CBP aqui nos Estados Unidos, é o famoso Customs and Border Protection, tá, dos Estados Unidos. É um órgão do governo americano responsável pela administração e controle das fronteiras. E não tem como se entrar nos Estados Unidos sem passar pelo famoso CBP. É o que nós chamamos aqui de imigração. Quem já viajou para fora, aquele cara mal-humorado que te recebe no aeroporto lá, que fala "What's the purpose of your trip?", que te trata mal pra cacete, aquele cara é o cara do CBP. Então, para entrar nos Estados Unidos, necessariamente você vai ter que passar por um oficial do CBP, e normalmente ele vai fazer algumas perguntas, vai perguntar o que você está fazendo, se você vai fazer negócio ou não, se o seu visto bate com o propósito da sua viagem, e por aí vai. Entendido o pressuposto de que ninguém entra nos Estados Unidos, muito menos por avião, sem que o CBP saiba, a história do Felipe Martins começa a ficar mais interessante. A razão para isso é que já está confirmado que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos nas datas apontadas pela Polícia Federal, pela PGR. Lembrando que essa foi a viagem que eles inventaram como base para sua prisão por meses, e se ele não entrou nos Estados Unidos e havia registro dele no CBP, né, fica a pergunta: como que esse registro foi parar no CBP? Daí, sendo um pouco curioso, você pode, por exemplo, ir ao site da Polícia Federal, mais especificamente na página que trata sobre os membros da Polícia Federal que estão lotados nos Estados Unidos. E lá você vai encontrar o nome do policial federal, e eu não quero que coloque a foto dele aqui, por favor, produção, mas você vai encontrar o nome do policial federal que atua como oficial de ligação junto ao CBP, que é basicamente o cara responsável pelos contatos entre as autoridades brasileiras e o CBP americano. Esse homem é o agente de Polícia Federal, não vou falar o nome dele aqui, mas o prédio onde ele trabalha é justamente o prédio do Customs and Border Protection. Eu vou colocar o nome dele aqui só porque eu não quero correr o risco de cometer uma injustiça, e eu estou sendo bastante ponderado aqui na minha análise. Mas o que me faz pensar é que ele tem um acesso bem facilitado às autoridades desse órgão do governo americano, quem sabe, né? E esse pensamento parece ficar ainda mais plausível quando a gente vai a essa reportagem da Folha de São Paulo sobre o julgamento do Felipe Martins. A matéria, cujo título é "Defesa de ex-assessor vê intimação de juiz auxiliar de Moraes durante o depoimento", traz a seguinte informação. Vou ler aqui ipsis literis. A defesa do ex-assessor presidencial Felipe Martins, um dos réus do julgamento da suposta trama golpista, diz que houve tentativa de intimidação por parte de um dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes nesta segunda-feira 21. Os advogados farão reclamação contra o juiz Rafael Henrique junto ao Conselho Nacional de Justiça. O caso ocorreu durante o depoimento do delegado Fábio Schor como testemunha indicado por Martins.
Um dos objetivos dos advogados do ex-assessor de Jair Bolsonaro é tentar demonstrar que ele não viajou aos Estados Unidos ao final do mandato do ex-presidente de 2022. Ao perguntar a Schor se ele havia conversado sobre o tema com... Eu vou dizer o nome do cara aqui, porque está na reportagem. Adriano de Oliveira Camargo, oficial de ligação da Polícia Federal nos Estados Unidos sobre o tema, a defesa foi interrompida pelo magistrado que tomava o depoimento no lugar de Moraes. Não era o Alexandre que estava tomando o depoimento. O juiz auxiliar do ministro disse então que conhecia o oficial e que era amigo do irmão dele, também magistrado, e a defesa, em tom considerado intimidatório pela defesa. Vimos nisso... Peraí, eu vou ler de novo. O juiz auxiliar do ministro disse então que conhecia o oficial de ligação e que era amigo do irmão dele, que também é magistrado. Em tom considerado intimidatório pela defesa. E a defesa diz, vimos nisso uma interferência indevida do juiz no direito da defesa de fazer os questionamentos. Declarou o advogado Ricardo Schaefer Fernandes. Peraí. Então você quer dizer que quando a defesa do Felipe Martins perguntou ao delegado Fábio Schor sobre os contatos com o cara da CBP, o oficial de ligação da Polícia Federal, que é um policial federal, Adriano de Oliveira Camargo, o juiz auxiliar Rafael Henrique Rocha, que está lotado no gabinete do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, interrompeu a defesa, impedindo-lhe de fazer a pergunta e confessou que conhecia o Adriano de Oliveira Camargo e que ele era amigo do irmão dele. Peraí. Que também é juiz. Então, peraí. O irmão do oficial... Não, se ficou complexo, deixa eu tentar te explicar de outra forma. O agente da Polícia Federal, que trabalha no mesmo prédio do órgão que forjou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos e deu base à sua prisão pelo Alexandre de Moraes, é também amigo do irmão do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes. Rapaz, o Brasil é o país das coincidências, né? Será que esse juiz auxiliar, esse Rafael, ficou nervoso quando a defesa do Felipe Martins levantou o nome do Adriano Oliveira Camargo? Será que ele podia ser responsável ou ter participação em forjar a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos? Ora, é alguém que trabalha dentro do prédio do órgão que realizou a fraude e tem uma ligação familiar com os principais interessados. Ora, parece que o nome desse senhor, Adriano de Oliveira Camargo, é um nome interessante para uma possível investigação aqui nos Estados Unidos, e eu vou certamente levar essa história, ainda não levei a conhecimento da Casa Branca, porque isso aconteceu agora. E aí, como se não fosse sacanagem o suficiente com o Felipe Martins, ontem nós tivemos ainda o general Freire Gomes enviando um termo de declarações ao STF em que ele reforça que não pode afirmar que o Felipe Martins esteve na reunião da tal da minuta do golpe, que é a razão pela qual ele é investigado. O que ele disse foi o seguinte: reafirmo que não conhecia Felipe Martins, não participei de reuniões com ele, não tive qualquer tipo de relação funcional ou institucional com ele, e não posso afirmar que a pessoa que rapidamente entrou e saiu da reunião de 7 de dezembro de 2022 seja Felipe Martins. Ou seja, não tem evidência nenhuma contra o Felipe Martins, e a única evidência que surgiu, que baseou a prisão dele, foi forjada e não se sabe por quem. E agora nós temos indícios de quem possa ser essa pessoa, talvez. Tanto é que o juiz auxiliar do Alexandre deu piti só de ouvir o nome do Adriano de Oliveira Camargo sendo citado. Mas a grande questão é que não existe nenhum caso contra Felipe Martins. A prisão dele foi completamente política. E agora não resta mais nenhuma dúvida. E apesar de não haver nenhuma prova contra Felipe Martins, ele mesmo assim passou meses, ainda está de tornozeleira, cheio de restrições, mas ele passou meses preso de maneira ilegal pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes, sendo pressionado a delatar o presidente Bolsonaro durante todo esse período, e essa foi a razão da prisão dele. Foi dele a frase: não delatei, não delatar, porque não há o que delatar. E mesmo diante de toda a pressão do regime,
Felipe Martins não cedeu, manteve-se íntegro e enfrentou tudo de cabeça erguida. As consequências? Bom, as consequências foram citadas pela minha querida amiga Ana Paula Henkel em um post no X. Tem um segundo que eu tô falando pra cacete, preciso de um gole d'água. Ainda me recuperando de um resfriado. Eu vou ler o post da Ana Paula. A doutora Estela Burda, corregedora de presídios de Curitiba, confirmou em depoimento que esteve em presídio em junho de 2024 e colheu relatos de internos, ou seja, de presos, carcereiros e equipes de segurança que confirmaram que o Felipe Martins foi submetido a isolamento em solitária, sem iluminação, ficou mais de 70 dias proibido de receber visitas da esposa e sofreu perseguições. Volto a dizer, estou lendo o post da Ana Paula Henkel, que diz que a doutora Estela Burda, corregedora de presídio de Curitiba. A PGR não gostou da declaração da corregedora de presídio de Curitiba e tentou impedir o relato de toda forma. O sistema está aterrorizado com o fato de que toda a farsa do atual regime será exposta e todas as ações do Alexandre de Moraes e seus comparsas serão desmascaradas. De um jeito ou de outro, a verdade prevalecerá. Se não for pelo Brasil, sei lá, pelos Estados Unidos, disse Ana Paula Henkel. Preso ilegalmente, provas forjadas contra ele, enfrentou cautelares absurdas e ilegais, ainda foi torturado na prisão. Torturado. Esse é o retrato do Xanaquistão. Aquele em que lá o Vilela, eu volto a falar, gosto dele, do inteligência artificial, diz que não há ditadura. Aliás, ontem, não passamos... Bota aí o vídeo do Vilela. A gente não passou ontem, mas bota aí. Os vídeos que tá viralizando. Eu acho que a gente tá longe de uma ditadura. Olha que tem excessos pra caramba, mas eu não acho que a gente tá numa ditadura. Tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui, né? Isso é um sinal. Mas entendeu? tem como você tem coragem de chamar o argentino? Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Cara. Pois é, então isso acontece aonde? Numa democracia? Ah, não sei. Tem umas coisas aí que, né? A gente Esse melhor é não problema. arriscar, né? Aí, meu amigo, se preso político, torturado, pessoas presas ilegalmente, mãe de família condenada, mais de uma década de prisão por passar batom em estátua, político exilado, juízes exilados, Ludmilla, jornalistas exilados, se isso aí não é coisa de ditadura, eu não sei mais o que é, velho. Tornozeleira, restrição de horário, não pode falar com 2 de seus 5 filhos, não pode falar com diplomata, ou seja, o mundo não pode saber o que ocorre no Brasil, não pode usar a rede social. É prisão domiciliar. Tô mentindo, Chiquini? Na Coreia do Norte é exatamente assim, né? Se você quiser visitar a Coreia do Norte, você pode, mas você vai visitar escoltado e você não pode filmar com o seu celular o que você quiser. É exatamente dessa forma. Não precisa ir muito longe. Quem lembra da audiência de recebimento da denúncia do Felipe Martins? Essa decisão já existiu no caso do Felipe Martins. O ministro proibiu celulares dentro do tribunal para que Felipe Martins não fosse fotografado e filmado, lembra? Foi uma decisão também que alcançou terceiros, que alcançou a imprensa, mesma decisão. Mas olha só, isso é básico do básico. Para não voltar muito, voltemos à Constituição Federal de 1988, que diz exatamente isso. Individualização das condutas, das penas. A pena não passará da pessoa do ocupado. A responsabilidade não pode passar de uma pessoa para outra. Ou seja, eu não posso, por uma pessoa, criar obrigações a outras. A imprensa viu agora que aquilo que nós estávamos alertando aconteceu. Quem foi censurado foi a imprensa. A imprensa. Os veículos de comunicação foram censurados. Óbvio, a liberdade de imprensa foi censurada. Me fez lembrar do crime de abuso de autoridade. Para quem é da imprensa e estiver nos vendo, vai lembrar disso. Teve uma inovação da lei de abuso de autoridade em 2019, se eu não estou enganado, e o delegado não pode mais mostrar o preso para a imprensa. Lembra que tinha aquele cartaz atrás do delegado, né, atrás do preso, perdão, aquele cartaz com o símbolo da Polícia Civil,
e o delegado colocava o preso no cartaz para a imprensa. Lembra disso? Não pode mais. Então o delegado não pode mais dar o preso para a imprensa filmar, para ver a imagem do preso. Só que o entendimento jurisprudencial é que se a imprensa conseguir filmar o preso, a imprensa foi ligeira, foi esperta. A imprensa tem a liberdade de imprensa. Então não é proibido que a imprensa consiga filmar. O que é proibido é que o delegado forneça o preso à imprensa, perfeito? Agora, a decisão foi muito além do que a jurisprudência já havia caminhado. Agora a imprensa não pode fazer perguntas para o Bolsonaro. A imprensa não pode entrevistar o Bolsonaro. E se o Bolsonaro descumprir a medida e der a entrevista, a imprensa não pode postar a entrevista. Veja, Coreia do Norte. Se o Bolsonaro, por exemplo, ele quisesse dar entrevista, não, eu não vou respeitar essa decisão e eu vou dar entrevista. Não aconteceu. Mas e se ele fizesse isso? A decisão do Alexandre de Moraes é que a imprensa não poderia divulgar. Ou seja, a quem essa decisão está sendo aplicada? Olha o tamanho do alcance. Isso é uma censura prévia. Não teve nem naquele período militar. O que eu vou mostrar para você agora é inédito. Novo depoimento do Mauro Cid que ninguém ainda viu, ninguém ainda mostrou. Mauro Cid, respondendo minhas perguntas, acabou com a tal da trama golpista. Ele negou que tenha havido planejamento, negou que tenha existido trama golpista. Veja esse vídeo. Será o maior estouro do ano. Por isso que eu preciso que você curta e compartilhe. O Brasil precisa ver. Chega dessa farsa da trama golpista. A única prova da acusação, o tal do delator, acabou com a trama golpista. Está aqui um vídeo que provavelmente vão tentar esconder do Brasil. Mas eu vou mostrar para vocês agora. Assista até o final. Coronel Mauro Cid, o senhor se recorda das datas das reuniões? Não, senhor. Como eu falei, eu não me recordo a data que essas reuniões ocorreram. O senhor se recorda que horas exatamente ocorreu essa primeira reunião? Não, senhor, não me recordo. Período da manhã, período da tarde? Não me recordo. Coronel Cid, do seu depoimento, do seu interrogatório do Núcleo 1, Vossa Excelência disse que a minuta com considerandos trazia consequências de prisão de autoridades. Depois houve uma correção e ficaria só a prisão do ministro relator. Eu pergunto ao senhor, em algum momento das suas delações, o senhor fez referência que autoridades seriam mortas? Não, negativo. O senhor nunca fez referência a isso? Não. As informações do relatório final da Polícia Federal e da denúncia da PGR não partiram do senhor de que autoridades, ministros da Suprema Corte, seriam mortos? Não. Efetivamente, Coronel Cid, houve ações de campo efetivas à consecução do golpe? Ou, pergunto ao senhor, o que houve foram essas reuniões que o senhor fez referência e não se recorda das datas? Eu pergunto se houve atos de execução em campo para a consecução. Réu colaborador, eu vou reformular a pergunta, porque não é o réu colaborador que analisa se o ato é executório, se o ato é preparatório, se o ato é consumativo. O senhor tem conhecimento de atos de campo para a realização do golpe? Desconheço. Com relação quando falamos em planejamento de golpe, que é isso que sai da sua boca, o senhor se refere a essas 4 reuniões da sua delação exclusivamente? Eu nunca relatei planejamento. O que eu relatei foram as reuniões que houveram com apresentações de documentos ao presidente da República. Perfeito. Pergunto, houve planejamento de golpe? Não, por favor, novamente, não é o réu que deve responder se houve ou não planejamento de golpe. Ele acabou de dizer o que ele relatou e delatou. Próxima pergunta. Foi pedido para o senhor planejar atentado à democracia, algum golpe? Não, nunca recebi essa ordem. Aquilo que o senhor conhece enquanto força especial do que se dá de planejamento, o senhor visualizou algum ato daquilo que o senhor entende por planejamento de golpe?
Eu não tenho acesso nem conhecimento do que pode ter sido feito. Do que está no relatório, seria uma ação muito incipiente para as forças especiais. Os forças especiais tiveram participação nisso, ou a forma como estava aquela minuta não havia participação de força especial? A minuta ela não dava ordem para ninguém. Ela não dava ordem nem para o Exército, nem para instituição nenhuma. Eram simplesmente ações que deviam ser tomadas, mas não determinava quem faria cada coisa. Das reuniões que o senhor participou, o senhor presenciou alguma determinação de elaboração de plano de golpe? Não, senhor. Daquilo que o senhor conhece de planejamento, o senhor visualizou algum ato de planejamento de golpe? Não, senhor. Em algum momento houve alguma minuta assinada? Ou só discussão em DocX, em computador? Nunca vi. Nunca houve assinatura de documento? Não presenciei. Nunca viu. Ele respondeu que nunca viu. Já foi te mostrado alguma minuta enquanto o senhor estava prestando depoimentos na fase pré-processual? Te mostraram alguma minuta além daquela do teu celular? Não, nenhuma. Nenhuma. Aquele documento que o senhor disse que viu no computador de Felipe Martins, o senhor viu durante a investigação aquele mesmo documento em algum momento? Não, nunca mais vi. Essa suposta minuta de golpe, né, ela chega a avançar a algum momento para operacionalizar materiais à consecução de eventual golpe? Por exemplo, discutiram sobre armamentos? Discutiram sobre o carro que seria usado? Colaborador, a pergunta é se o senhor sabe disso. Não se chega a. Se o senhor sabe, por favor. O senhor teve conhecimento sobre isso? Não. A minuta ele não dizia quem ia fazer o quê, só dizia que ia ser feito. Quem faria e como faria avançaram para essa discussão? Não, obviamente não. Nível presidencial. Não. Tá. Não chegaram a avançar. Quem faria e como faria? Eu não participava das reuniões do comandante de força. Não sei o que eles conversavam entre eles. No seu depoimento, foi perguntado pela autoridade policial ou pelo PGR, peço desculpa, não consigo reconhecer a voz, perguntaram exatamente assim: o senhor tem algum documento material contra Felipe Martins? E Vossa Excelência respondeu que não. Insisto nessa pergunta, o senhor confirma essa informação? Confirmo. Isso seria a minuta que a acusação faz referência. Eu pergunto, essa minuta encontrada no seu celular, que o relatório final da PF diz ser a minuta do golpe, essa é a minuta que o Felipe Martins teria, em tese, apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa, não. O senhor viu, durante a sua colaboração, seja mostrado pela PF em algum documento, a minuta do dia 7 de dezembro? Não, senhor. Coronel Cid, do seu depoimento, do seu interrogatório do Núcleo 1, Vossa Excelência disse que a minuta, com considerandos, trazia consequências de prisão de autoridades. Depois houve uma correção e ficaria só a prisão do ministro relator. Eu pergunto ao senhor, em algum momento das suas delações, o senhor fez referência que autoridades seriam mortas? Não, negativo. Vocês viram bem isso? Cadê o golpe? Cadê a trama golpista? Por que não estão divulgando isso? Cadê a imprensa tradicional mostrando que não houve trama golpista da boca do delator? Isso que vocês ouviram agora é o delator. É a única prova da acusação que quer prender Bolsonaro, Felipe Martins, a 50 anos de prisão. Cadê? Plano de golpe teve? Não. Cadê a minuta do golpe? Não tem. Houve trama golpista? Disse o delator que não. Agora, a cereja do bolo é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aí, pra acabar, em definitivo, pro Brasil parar de falar nessa farsa em trama golpista. Chega! Vamos mudar o filme. Chega desse assunto de trama golpista que ninguém aguenta mais, todo mundo já sabe essa farsa.
Veja isso daqui. A minuta do golpe consta diretamente, ela foi apreendida na casa do então ministro Anderson Torres, mas também ela foi apreendida no celular do coronel Mauro Cid. Isso seria a minuta que a acusação faz referência. Eu pergunto, essa minuta encontrada no seu celular, que o relatório final da PF diz ser a minuta do golpe, essa é a minuta que o Felipe Martins teria, em tese, apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa não. Não é essa não. Vocês viram isso? A PF falou que essa é a minuta que o Felipe Martins apresentou na reunião. A PF falou que essa é a minuta do golpe. A PGR falou que essa é a minuta do golpe. O ministro relator, na sessão de recebimento da denúncia, disse que essa é a minuta do golpe. Que essa, no celular do Mauro Cid, seria a minuta que o Felipe Martins teria apresentado a Bolsonaro e aos comandantes. Mauro Cid, em novo depoimento, inédito, que ninguém ainda te mostrou, e eu tô te mostrando aqui, disse que não, essa não é a minuta. Chega de trama golpista, acabou. É por isso que o Mauro Cid tomou 32 anos de prisão. Por quê? Porque ele acabou com a trama golpista. O Brasil precisa saber disso daqui. O Brasil precisa ver isso daqui. Por isso que eu estou escancarando a verdade. Estou escancarando esse último depoimento do Mauro Cid. Mauro Cid não fala mais. Esse aqui é o último depoimento do Mauro Cid, que ele acabou com essa farsa. Mauro Cid disse, não houve trama golpista. Compartilhe ao máximo esse vídeo. O Brasil agora tem que saber que isso tudo é uma grande farsa. Eu sou Jeffrey Chikini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.